E aí, tudo bem com você? Aqui é o Bruno da Potencialmente. Se você ainda não me conhece, prazer em conhecê-lo. Se já me conhece, prazer estar com você de novo também. Hoje, um vídeo novo aqui no nosso canal, para estrear inclusive no nosso canal no YouTube, mas vai estar postado aqui no IGTV também. E eu quero conversar com vocês a respeito de um tema bastante importante: sistema nervoso autônomo, né? Sistema simpático e sistema parasimpático. Você sabe qual é a importância deles? Você sabe como é que eles funcionam? Você sabe como é que é possível que a gente atue diretamente para modular a atividade deles? Vamos falar sobre isso então agora. Bom, o sistema nervoso autônomo, né, ou neurovegetativo, ele pode ser chamado das duas formas. Como o nome já diz, ele vai controlar funções autônomas do nosso corpo, né, do nosso sistema nervoso. Que funções? Por exemplo, pressão arterial, digestão, muitos caminhos ali dentro, a temperatura do corpo, algumas vezes alguns mecanismos de excreção, por exemplo, as funções autônomas, aquelas que você não exerce poder direto, né? Por exemplo, você não controla diretamente se você vai dilatar ou contrair a sua pupila. São esses sistemas que fazem isso por você, certo? E a gente tem dentro desse sisteminha uma divisão, né? A gente divide ele em sistema simpático e sistema parasimpático. Esses sistemas, por muitas vezes, na maioria das vezes na verdade, eles vão atuar de formas bastante antagônicas. Por exemplo, o sistema simpático ele vai aumentar a pressão arterial e o parasimpático ele vai diminuir a pressão arterial. O sistema simpático ele vai dilatar as vias respiratórias e o sistema parasimpático ele vai contrair as vias respiratórias. E assim por diante, né? E qual que é a funçãozinha então de cada um? E melhor, antes disso, como eles fazem isso, né? Como eles controlam essas funções? A partir da conexão, né, de nervos e gânglios do nosso sistema nervoso periférico, conexões dessas porções com regiões do nosso sistema nervoso central, núcleos no tronco cerebral e na medula, e principalmente no nosso hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro. Se você não sabe onde fica ainda, vê o nosso vídeo anterior, um tour pelo seu cérebro, que lá você vai saber direitinho, tá certo? Mas então falando um pouquinho de cada um deles. O sistema simpático, a gente entende ele como um sistema mais estimulante. Você já deve ter ouvido falar de sistema de luta e fuga, né? Prepara a resposta do corpo para uma ação frente a um estímulo estressante, né? Então, por exemplo, vi uma aranha no chão, por exemplo. Vi, tá perto de mim, tomei um susto, vamos dizer assim, se você tem medo de aranha. Bom, eu estou ativando meu sistema simpático numa situação em que eu identifiquei um estímulo estressor, né? Meu corpo precisa agir, eu preciso de uma resposta. Vamos dizer que eu queira fugir dessa aranha. Então, esse sistema vai ser ativado para me estimular a ter uma resposta frente a essa situação aversiva. Uma aranha provavelmente vai ser inofensivo, mas, por exemplo, se fosse uma cobra, entende? A gente precisa desse sistema que vai ativar aqui alguma coisa na gente que vai falar: não, eu preciso tomar uma atitude agora, lutar ou fugir, por exemplo, né? E prepara o nosso corpo para essa resposta. Esses mecanismos de luta e fuga, eles são muito dependentes da resposta do nosso corpo para que a gente seja preparado para isso. Ou seja, aumentando a nossa pressão arterial, bombeando mais sangue para os nossos músculos, por exemplo, para os nossos órgãos, dilatando as vias respiratórias para que a gente possa respirar mais, ter mais oxigênio e otimizar nossa performance, por exemplo, corporal, né? E assim por diante. É um sistema, então, de resposta ao estímulo estressor, o sistema simpático. Ele funciona através, muitas vezes, né, vamos dizer assim, não é sempre, não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes, por meio da liberação do hormônio noradrenalina, né, no nosso corpo, que vai modular essas respostas todas. Já o sistema parasimpático, como eu disse, muitas vezes tem uma atuação exatamente antagônica, ou seja, ele vai privilegiar não mais esse mecanismo de luta e fuga, mas a nossa restauração e conservação da nossa atividade corporal, né? Muitas vezes ele é ativado imediatamente depois da ativação do sistema simpático, quando a gente já está seguro. Por exemplo, vi a cobra no chão, saí, consegui me livrar dessa situação. Não tem mais motivo para que esse sistema esteja ativado. Eu não preciso mais lutar e nem fugir. Muito pelo contrário, eu preciso restaurar a minha homeostase interior, né? Eu preciso restaurar aquilo que eu estava funcionando antes de ser exposto a esse estímulo aversivo. E aí que entra o sistema parasimpático. E ele vai atuar, como eu disse, de muitas formas, inibindo a resposta que o sistema simpático já estimulou.
ou seja, diminuindo a pressão arterial, contraindo as vias respiratórias, ou contraindo a pupila novamente, certo? Dentre muitas outras coisas, né? Esses sistemas controlam, como eu disse, praticamente todas as nossas funções autônomas. E você sabia que, apesar desse controle ser autônomo, apesar de sistemas funcionarem independente também da nossa volição, da nossa vontade, é possível sim que a gente atue de forma a modular as atividades deles. E em que sentido? De forma a fazer com que eles sejam de fato ativados e inativados em momentos funcionais para nós, de forma a trazer para a gente mais bem-estar, mais controle sobre as nossas emoções, mais controle sobre o nosso funcionamento corporal. E essa é uma tecla que eu gosto de bater muito aqui no nosso trabalho e aqui na nossa clínica. Mostrar, principalmente pelos exercícios de biofeedback que a gente tem, como esses sistemas funcionam. Então a gente tem treinamentos muito interessantes para mostrar a atividade desses dois sistemas em tempo real para o nosso cliente, para o nosso paciente. E isso sempre gera aprendizados, psicoeducações muito bacanas, porque é realmente assim, bem visível. E complementando, dentro desses treinos, a gente treina uma coisinha que é um macete que eu vou passar para você agora, e ele é muito interessante, muito legal da gente perceber e aplicar na nossa vida. Você sabia que que a respiração, ela tem um grande poder de ativação desses sistemas? E dividindo, a inspiração, ela é um ativador natural do sistema simpático, e a expiração, soltar o ar, é um ativador natural do sistema parasimpático, certo? E aqui a gente tem esses treinos e a gente gosta muito de treinar e mostrar para o cliente essa atividade em tempo real associada aos movimentos respiratórios. Bom, já que a respiração é um estimulante e um inibidor natural desses sistemas, a gente consegue trabalhar de certa forma a atividade deles só controlando a nossa respiração. E é muito bacana saber utilizar isso, treinar com esses parâmetros para que, o quê? Por exemplo, depois de uma situação potencialmente estressante, depois de uma situação onde você se sentiu ansioso ou você pensa que pode se sentir ansioso, né, durante essas situações também, é muito importante, muito interessante que você lembre que, olha, a minha respiração pode controlar, pode ajudar a controlar essas atividades. Se a minha expiração é um ativador natural do meu sistema parasimpático, por que não alongá-la? Por que não fazer um movimento respiratório onde você vai puxar esse ar e vai soltá-lo bem devagarinho, né? Sentir mesmo o ar entrando e o ar saindo. É muito legal quando a gente une esse aprendizado a essa noção e a esse conhecimento desses sistemas, tá? Porque é a partir daí que a gente vai gerar o aprendizado não só para nossa mente, mas para o nosso corpo, certo? E então eu sempre gosto de dar essa dica, é uma dica que vale ouro. Eu sempre busco utilizar no meu dia a dia, nas situações nas quais eu sou exposto, passo para os nossos clientes, pacientes, que lembre desse movimento respiratório. Lembre de associar inspiração, então, simpático, expiração, parasimpático. Alongar a expiração depois de uma situação de estresse ou num momento de ansiedade, num momento um pouco de descompasso, é uma dica valiosíssima para que você consiga, então, saber que você está exercendo o controle sobre essas funções, tá? E tenho certeza que isso pode te ajudar muito em muitos momentos, tá certo? Então, resumindo, sistema simpático, luta e fuga, sistema parasimpático, conservação, restauração, relaxamento. Uma respiração com a expiração alongada, ela pode favorecer muito a ativação do parasimpático e, consequentemente, uma postura de relaxamento, uma postura de conservação e preservação desse estado de quietude. E isso é muito valioso em muitas situações, tá certo? Se você curtiu essa ideia, se você curtiu esse vídeo, curte aqui, né? Não sei em que plataforma você está vendo, mas é sempre muito bacana que você interaja já com a gente, compartilhe, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro daí dos próximos vídeos e das novidades que a gente sempre procura trazer, pensando em divulgar as nossas práticas, o nosso trabalho e fazer com que você tenha mais bem-estar e mais qualidade de vida sempre, tá certo? Um abraço e até a próxima!